Bom dia para nós, mais uma vez que escolhemos a melhor parte, que estamos aqui dizendo sim ao chamado de Jesus, ao chamado do Deus, nosso Pai, né, nosso Pai maior, que quer sempre o melhor para nós. A gente pode ter certeza disso, gente. Sempre quer o melhor para nós, por mais, às vezes, momentos difíceis que nós estejamos passando, que muitas vezes a gente não esteja compreendendo. Vamos nos pegar a Jesus, vamos nos pegar a Deus, né? Que Ele sabe o que é melhor para nós. Pode ter certeza. Né? No momento, às vezes, a gente pode estar passando por algum nevoeiro, alguma turbulência, mas Deus, Jesus, está no controle. A gente tem que ter certeza que Ele é o governador do nosso planeta, Ele só quer o nosso bem e que Deus é nosso Pai, é de infinito amor, bondade, misericórdia. Então, vamos sempre ter fé. Então, vamos lá, né? Nós estamos já no capítulo 21. Desculpa. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, vamos hoje refletir no item 11, Jeremias e os falsos profetas. Então, vamos lá. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam, o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram, esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, esse povo, um profeta ou um sacerdote vos interrogar e disser, qual o fardo do Senhor? Dir-lhes-eis, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Está em Jeremias 23, 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Agora vamos à mensagem do Espírito de Karl Rusch, em 1861, Espíritos de Luiz, em 1861. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que vos faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. É fácil. E fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo que mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante diz, eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Indicava, assim, um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João quando diz, não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porque dentre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião.
Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns que se não precatam bastante. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos que muitos funestamente esbarram. Mornemente, se são novatos no espiritismo, é-lhes isso uma prova de que só com muita prudência pode triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por sua vez, não vos tornardes falsos profetas. Está em Luís, no Espírito Protetor, em 1861. A gente fica refletindo aqui, né, que esse item, ele fala do Velho Testamento, né, começa com esse trechinho de Jeremias. Isso geralmente não é muito comum no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala mais sobre o Novo Testamento, sobre quando Jesus esteve entre nós, mas esse trecho foi trazido pelo próprio Espírito que deu a mensagem, porque ele realmente viu a necessidade, ele julgou ser importante, ele viu que era importante trazer essa mensagem, para ilustrar justamente que esses falsos profetas, pessoas que querem enganar, sempre existiram. Né? Infelizmente, essas pessoas que abusam da fé das outras, né? Predizendo, como ele diz, por dinheiro, coisas agradáveis, coisas que a gente quer ouvir, sempre existiram. Claro, né? Existem aqueles que não têm dom nenhum, que não têm mediunidade, que não têm nada. E mesmo assim são pessoas astutas, observadoras, né? Espertos, né? Que conseguem enganar usando, às vezes, uma única ferramenta, um único subterfúgio, de falar exatamente, às vezes, aquilo que a gente quer ouvir. Até porque, muitas vezes, é fácil a gente colocar a culpa dos nossos problemas que estão acontecendo num outro que possa vir a ter feito um feitiço, sei lá o que, alguma coisa contra nós, enfim, num destino, numa conjectura lá, numa conjunção, sei lá do que em nós mesmos. Né? Porque aí a gente vai colocar até a solução, de repente, no outro, a gente não vai precisar modificar os nossos hábitos. Né? Então, essas pessoas às vezes começam a oferecer aquela informação, e a gente, quando procura, a gente está predisposto a falar. E a gente vai falando, eles vão dando linha, vão dando corda, e eles vão nos envolvendo naquela situação. Né? Eu lembro de uma reportagem que teve num programa de reportagem há muitos anos, né, que colocava um ator muito bom, gente, um ator assim, que interpretou muito bem. Ele era um vidente, colocou ele como se fosse um vidente numa tenda, num shopping, e as pessoas iam até lá. Essas pessoas que iam estavam dispostas a falar alguma coisa. E ele começava a falar sobre aquela pessoa, falava tudo. Falava o nome de parentes, falava datas importantes, a pessoa ia ficando impressionada. Né? Ia ficando impressionada com aquilo, e ia falando, ia soltando, quem é fulano, eu sei que essa pessoa é muito importante para você, é minha mãe, a pessoa até chorava, menina, ficava com aquilo. Aí, quando terminava a sessão, ele levantava, vem cá, descia uma tenda, uma cortina, e era toda a vida da pessoa ali, que ela mesma tinha colocado aonde? Nas redes sociais. Né? Hoje em dia, então, é muito fácil a pessoa ter informação sobre nós. Né? Muito fácil. Né? Então, em todo lugar, a gente encontra esses anúncios, essas propagandas, religiosos ou não, prometendo essas resoluções de problemas mediante pagamento de uma maneira fácil. Né? Então, e muitos que caíram nesse tipo de golpe, o que eles falam? O desespero era tão grande, eu estava tão desesperada, eu estava tão perdida, eu estava tão aflita, que aquilo eu acabei acreditando naquilo. E depois, quando volta aquela história, ele pensa, como é que eu fui acreditar naquilo? Eu pensava, mas era o meu desespero. E a gente pergunta, e Jesus? Onde está Jesus? Né?
Ele está sempre conosco. Até na hora que a gente estiver desesperado, no desespero, ele está sempre conosco ali. E foi uma promessa que ele não deixa de cumprir. Ele é igual aquele pai da história lá do filho pródigo, que viu o filho pródigo vindo lá de longe. Por quê que ele viu? Porque ele estava esperando. Jesus está sempre nos esperando. Está sempre junto a nós. Né? Só que a proposta de Jesus, a proposta do nosso Pai maior também, de Deus, né? Porque com certeza Jesus nunca derroga nenhuma lei de Deus, é que a gente tome a nossa cruz e o siga. Não é uma solução mágica para o nosso problema, que muitas vezes fomos nós que causamos, né? Então, se o problema está ali, a gente consegue resolver. A gente não precisa, às vezes... Claro que a gente pode recorrer a um auxílio. Aqui na casa nós temos o atendimento fraterno, né? É uma casa séria. Nas casas sérias tem atendimentos fraternos. A gente pode colocar, claro, o nosso nome na oração. Temos o recurso de colocar o nome na oração, de pedir preces. Isso são recursos sérios, recursos... fidedignos e que vai nos fazer bem. Então, se aquele problema está ali, a gente, claro que pode buscar ajuda. Se tem aquele novelo ali que está tudo enovelado, a gente vai começando aos pouquinhos. Como disse a Joana de Ângeles, se você está com muita coisa para fazer, começa das pequenas e vai aos poucos se desvencilhando uma a uma. Então, se a gente está naquela situação, a gente tem capacidade de resolver. Vamos lembrar que nós temos a centelha divina dentro de nós e que nós podemos sempre recorrer ao recurso da oração, ao recurso dos nossos amigos espirituais, ao recurso de um atendimento fraterno, ao recurso de um nome que a gente coloca na oração, de um passe que a gente vai tomar, do evangelho no lar, gente. Porque quando a gente faz o evangelho no lar, a gente coloca os nossos problemas diante de Jesus. Ninguém menos que Jesus, que os nossos mentores espirituais. Né? E a gente vê esses falsos profetas em tudo que é lugar, né? Aqueles cursos maravilhosos que a gente vai aprender tudo em um dia, né? Remédios milagrosos que a gente vai tomar, vai resolver aquele problema, né? Aplicações financeiras, às vezes muito rentáveis por propostas de emprego, muito atrativas. Jogo, gente. Às vezes a gente não vê aí na televisão um monte de anúncio agora pipocando em ônibus, em tudo de jogo. De negocinho de jogo, né? Propaganda nem sei, jogo na internet, a gente vê isso, como se aquilo ali fosse uma solução, fosse, vou ganhar, né? A gente não para de ver esses falsos profetas, não façam promessas para ludibriar as pessoas que muitas vezes estão numa situação muito difícil. Né? E às vezes até se endividam porque acreditam que aquele remédio vai salvar, acreditam naquela história. Vamos orar por elas, por essas pessoas, para aquele que caiu nesse conto do vigário, né? Nesse golpe, para que ele consiga se reerguer, tirar algum aprendizado daquilo e também para aquele que comete esse tipo de ato, porque esse aí está muito comprometido com as leis de Deus. Está muito comprometido com o não cumprimento da lei divina. Como disse Jesus, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Esse aí realmente está muito comprometido. Né? Então, entreguemos a Deus. Né? E o que dizer também daqueles outros que também fazem o mau uso da mediunidade, porque alguns têm uma certa mediunidade também. Né, que está usando essa faculdade tão bendita, né, que dá tanta oportunidade de fazer o bem, e o bem para si também, porque está crescendo, está aprendendo, porque o primeiro a aprender, a crescer, somos nós, né, fazendo mau uso. Né?
ele também reforça uma outra passagem aqui do Evangelho, quando é trazido o Evangelho de João, né? Ele diz aqui, a gente falou sobre isso lá mais na frente, já teve essa leitura comentada, ele diz aqui, não acrediteis em todos os espíritos, experimentais se os espíritos são de Deus. E aqui a gente relembra até um comentário que a Olímpia fez na quarta-feira, quando ela trouxe aquela questão, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, a questão 459 do Livro dos Espíritos. E eles disseram, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, os espíritos estão sempre nos influenciando, não é? Sejamos médios ou não, né? Tenhamos uma mediunidade ostensiva ou não, né? E como nós podemos nos unir a esses bons espíritos? Né? Primeiro, nós já sabemos que temos um bom espírito ligado a nós, que Deus, com a sua infinita misericórdia, o nosso anjo da guarda. Né? Como a gente pode se ligar com esses bons espíritos? É aquilo, né? Cuidado com o que desejas. Então, cuidando do que desejas. Né? É algo positivo isso que eu estou desejando? É algo que vai me fazer bem? É algo que vai fazer bem para a comunidade, para os outros? Né? Ou é algo que vai me induzir à preguiça? Ah, me dá 6 números, eu quero jogar na Mega Sena, eu vou ficar na rede a vida toda, mas aí vai daquela desculpa, eu vou jogar na Mega Sena, vou ganhar, vou ajudar todo mundo, é para isso que eu quero. Será? Não é? Cuidando do que a gente pensa, né? Aquele velho ditado que a gente tem espírita, diga-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Cuidando do uso do nosso tempo livre. Como é que eu uso o meu tempo livre? São com coisas positivas? É ajudando alguém, ajudando a minha família, cuidando das pessoas que estão à minha volta? É fazendo algo de positivo para o outro? Como é que eu cuido do meu tempo livre? É fazendo uma leitura ou realmente descansando, porque é necessário no tempo certo? Cuidando da rotina, gente. Como é que eu levo a minha rotina? Eu acordo, graças a Deus, acordei, que bom. Nunca tem nada pronto. Tem louça. Não lavaram. Vou ter que lavar. Vou fazer esse café, que eu tenho que fazer tudo aqui nessa... Será? Cheguei no trabalho. Pronto, meu chefe já está de mau humor. Cuidando da nossa rotina. Como a gente está em sintonia. Então, é aquilo, né? Oremos e vigiemos. Né? Então, a gente realmente, se a gente se apegar a Jesus, né? A gente fazendo o evangelho no lar, a gente procurando frequentar realmente as reuniões da nossa casa espírita, prestando atenção, com comprometimento, a gente sempre procurar fazer a nossa oração diária, né? A gente vai se blindar, né? Vai melhorar, trabalhando no bem, gente. Fazendo coisas boas, positivas, com certeza a gente vai, os nossos anjos da guarda vão estar ao nosso auxílio. A gente vai se blindar contra esses falsos profetas, estejam eles encarnados ou não. Né? E como também disse a Olinda, que nós não sejamos falsos profetas, que nós vigiemos a nossa fala, que nós vigiemos o nosso pensamento também, o nosso exemplo para com o outro. Porque quando alguém sabe, às vezes, até que a gente frequenta, que a gente é espírita, as pessoas observam, sabia? Tem outro peso algumas vezes, as pessoas observam. Até mesmo, você diz, qual é a sua casa? Casa da Prece Chico Xavier. Falou o nome de Chico, então, né? Tem ele como um exemplo. Né? Então, que a gente possa sempre estar orando, vigiando, procurando fazer o nosso evangelho no lar, procurando fazer nossas orações diárias, procurando vigiar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, como nós estamos agindo com o próximo e procurando sempre nos conectar, nos apegar a Jesus. Não há nada que Jesus não possa nos ajudar a resolver. A resolução está em nossas mãos, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa inteligência, nós temos a centelha divina dentro de nós, mas Jesus nos ajuda sempre. Então, que possamos estar com Ele nesta manhã de hoje, neste final de semana, nesta semana. Obrigada a todos pela paciência,
pelo acolhimento, pela generosidade de vocês. Que fiquemos todos com Jesus.